Olá, crianças, boa tarde, tudo bem com vocês? Te espero que sim. Vou dar um recadinho. Crianças, a partir de quarta-feira já tem pet novo na escola, o Pet 7, tá? Não deixem de buscar. Também tem o kit de alimentação, quem aceitou o kit, né? As famílias que se inscreveram lá. E outra coisa, crianças, assim que vocês pegarem o pet de vocês e forem fazer a devolutiva do pet 6 que estão com vocês, não esqueçam de colocar o nome, que nós estamos tendo um problema de saber, de tentar identificar de quem que é o pet e não tem nome, às vezes a tia não vai reconhecer a letra, tá? Não esqueçam de colocar o nome. E outra coisa também, as atividades relacionadas aos 300 anos de Mina, a tia está aguardando as devolutivas de vocês, tá? Não estou apressando, vocês podem fazer no tempo de vocês, mas não deixem de fazer. Não deixem de participar, de enviar foto, de enviar o vídeo, se algum de vocês fizerem, tá? Eu estarei aguardando. Hoje nós iremos trabalhar o PET 6, língua portuguesa, para finalizar essa parte da semana 4, tá? E para dar continuidade, porque a tia vai postar de duas para a gente terminar. Então vamos lá, criança. Dica para o estudante. Querida criança, hoje vamos ver um jeito poético de contar, recontar e produzir história. Vamos ler o poema Sono Pesado, do autor Cláudio Tebas. Mas antes, pense nessas questões. Quando você se levanta cedo, como se sente? Você já ouviu falar essa expressão? Sono pesado? Sabe o que ela significa? Do que mais você acha que o poema vai tratar? Vamos estudar? Vamos lá então. Atividades. Leia o texto com a ajuda de um adulto de sua família. Sono pesado. Já aconteceu com vocês? Às vezes a gente acorda de manhã e fala: nossa, tô com tanto sono ainda, sono pesado, o olho não quer abrir, né? Toca o despertador e meu pai vem me chamar. Levanta, filho, levanta, tá na hora de acordar. Uma coisa, no entanto, impede que eu me levante. Sentado nas minhas costas há um enorme elefante. O sono que estava bom fica ainda mais pesado. Como eu posso levantar com um bichão aí sentado? Espera um pouco, papai. Não precisa ser agora. Daqui 5 minutos o elefante vai embora. Mas meu pai, insistente, tanto que levanta o carrancudo. Vou para a escola, que remédio, com bicho nas costas e tudo. Então, esse daqui é um poema, ó. A estrutura do texto é de um poema. Ele está dividido em 1, 2, 3, 4 estrofes. Os versos não têm a mesma quantidade de versos em cada estrofe, né? Os versos são cada linha do poema. Então, número 2. Responda oralmente. Quem escreveu o poema? Oralmente, então não precisa anotar no caderno, tá? Quem escreveu o poema foi Cláudio Tebas. Qual o tema do poema? Fala sobre o quê? Sobre o sono pesado. Não quer dizer que tem um elefante em cima da gente. Nós temos a sensação de que tem algo que está pesando os nossos olhos assim para baixo, que a gente não quer levantar, não é? Mas na verdade é só uma forma de expressar. Quem conta os fatos narrados no poema? O pai, o menino ou o elefante? Quem conta é o menino, não é? Vamos lá. Letra D. Aliás, letra E. E o que você tem a dizer sobre a forma de escrever um poema? O que vocês acham? Letra
Número 3. Marque a alternativa adequada. No poema, o elefante significa que o animal está nas costas do menino, que o sono é muito pesado. Foi o que a tia havia dito acima, que o sono está muito pesado, que a gente não tem vontade de levantar naquele momento, né? Na sua opinião, por que no poema há uma comparação entre o sono pesado, entre o sono e o elefante? Porque o elefante é um animal, que jeito, hein? Será que ele é leve? Porque quando dorme não consegue se mexer, porque o elefante também dorme. Porque quando dorme não consegue se mexer, não é? Porque a gente fica imóvel lá, deitadinho, ai, com uma preguiça de levantar. Então, a comparação foi feita nesse sentido. 5. Produção textual. Você vai ler agora um trecho de outro poema do autor Jonas Ribeiro. Depois vai criar uma estrofe semelhante e ilustrar. Você pode ler o texto a seguir sozinho ou com a ajuda de alguém da sua família. A tia ajudará a fazer a leitura, crianças. O que não tem preço? Uma caixa de lápis de cor tem um preço. Fazer um desenho colorido não tem preço. Uma rede de balanço tem um preço. Tirar um cochilo na rede não tem preço. Um par de chuteira tem um preço. Jogar com os amigos não tem preço. Uma bicicleta tem um preço. Pedalar num dia ensolarado não tem preço. Uma festa de aniversário tem um preço. Às vezes bem alto, né? Comemorar mais um ano não tem preço. Comemorar mais um ano de vida, né? Porque é muita gratidão. Então vamos lá. Letra A. Escreva uma estrofe. Conjunto de linhas que formam um verso. Parecida com as do poema de Jonas Ribeiro. Para isso, pense em algo que possa ser comprado, mas que não tenha um valor ainda maior quando usado de forma interessante. Em uma folha à parte, faça o rascunho da sua produção. Lembre-se de que o primeiro verso deve terminar com a expressão tem um preço e o segundo não tem preço. Então, letra C. Leia e releia para verificar se o primeiro verso se relaciona com o segundo e se usou adequadamente as expressões tem um preço e não tem preço. Letra D. Mostre sua estrofe para um adulto de sua família. Ele pode lhe dar dicas para que ela fique ainda mais interessante. E. Passe sua produção a limpo no espaço abaixo e faça uma bonita ilustração. A ilustração deve ser atraente e se relacionar com o texto. Tem que ser de acordo com o que você escreveu. A tia dá um exemplo. Assistir televisão durante umas 2 horas tem um preço. Mas estar junto com a família reunido assistindo o filme não tem preço, não é? Porque vamos analisar, se a televisão está ligada, está gastando a energia, não está? Mas aquele momento que você está ali reunido com a sua família é um momento tão prazeroso assistir um filme que é um momento que não tem preço, que não há dinheiro que pague, entenderam? Então, aqui vocês irão fazer a produção de vocês e logo abaixo a ilustração. Hora de avaliar oralmente. O que você achou da estrofe que você produziu? O que foi mais prazeroso? Criar os versos ou a ilustração? Por quê? Na sua opinião, a sua estrofe está atraente para os leitores? Agora, eu irei passar, crianças, para a semana 4. Tá? Tira a trabalhar a semana 3 e 4 de língua portuguesa, para nós podermos finalizar essa parte, tá? Dica para o estudante. Querida criança, para que serve uma entrevista? Você já assistiu ou leu alguma entrevista? O que é uma entrevista? Você sabia que a entrevista é um gênero jornalístico em que uma pessoa de destaque fala de sua vida pessoal ou profissional
e dar sua opinião sobre certos assuntos? A apresentação do texto de uma entrevista pode ser escrito como aparecem nos livros, nos jornais, em revistas, em sites ou oral. Geralmente, o texto é construído de perguntas feitas pelo entrevistador e respostas dadas pela pessoa que está sendo entrevistada. Podem conter tanto relatos como opiniões. Nas atividades de hoje, vamos aprender sobre esse gênero textual, a entrevista. Algum de vocês já fez alguma entrevista com alguém? Aqui, ó, atividades. Leia a entrevista abaixo com a ajuda de um adulto de sua família. Crianças pré-históricas. Então, se são pré-históricas, são lá de antigamente, né? De um tempo bem longe atrás. Vamos lá, então. Meninos da planície. Olha, tem a imagem aqui, ó. A ilustração. Castor Cartelli. Nia e Aur são irmãos, com uma rotina diferente. No lugar da escola, aprendem com os mais velhos. Entre as atividades do dia, caçam, capturam peixes e trabalham com o couro. Parece estranho é que Nia e Aur viveram há 10.000 anos. Eles fazem parte do romance infanto-juvenil Meninos da Planície. Sexto livro do paleontólogo Castor Cartelli. O enredo mistura passado, presente e pesquisa para mostrar a vida da pré-história. Nessa entrevista, Castor explica como conseguiu contar uma história que envolve o trabalho paleontólogo e a arqueólogos para conquistar jovens leitores. Então aqui começa. Crianças como Nia e Aur não iam para a escola. Que tipo de conhecimento era necessário há 10.000 anos? Então, no livro, um senhor cuidava deles e ensinava diversas coisas como curar o couro, produzir adornos, fazer fogo. Os meninos iam à caça, as meninas pegar pequi. Essa era a escola deles, aprender com os mais velhos. A próxima. Como era a casa de uma criança de 10.000 anos atrás? E a família, como que era? Aí ele respondeu, parece que todos viviam em comunidade. Criavam abrigos nas entradas de grutas ou paredões. Construíam um teto meio primitivo, mas dava para quebrar o galho. Eram espécies de pequenas aldeias. Próximo. A vida era muito mais curta naquela época? Aí ele respondeu, sim. Existem inúmeros registros de cárie e falta de dentes. Uma pessoa de 40 anos de idade era muito velha para os padrões daquela época. Nossa, viu que interessante, crianças? Outra pergunta. Quais eram os principais perigos? E aí ele respondeu. Primeiro eram as doenças, os acidentes e os problemas como infecções e feridas. Os animais representavam um perigo menor. Eles sabiam como se defender. Aquelas pessoas só enfrentariam animais de que podiam se proteger com a tecnologia que tinham. Afinal, elas não eram burras. Todos tinham a sua inteligência, da sua forma, mas tinham. Próximo. Os personagens pré-históricos do livro conversam entre si. Como era a comunicação entre os humanos naquela época? Aí o Castor respondeu. Provavelmente a linguagem humana surgiu há 1.200.000 anos atrás. Eram sons limitados e menos diferenciados. Pelos esqueletos de 10.000 anos, podemos dizer que tranquilamente que os humanos daquela época tinham uma linguagem próxima da nossa. Ela não tinha o refinamento que tem hoje, mas servia para a comunicação. Então, de alguma forma, eles se comunicavam, saíam falas, mas assim, não da forma igual nós falamos hoje. Próxima. Qual é a semelhança entre estudar o passado e contar histórias? Ele respondeu. A arqueologia se dedica ao estudo do passado da humanidade.
E paleontologia analisa outras espécies, animais, vegetais e minerais, de tempos remotos. Eu quis fazer uma mistura desses dois campos para as crianças. Para isso, criei um arqueólogo e um amigo que visita no laboratório. Esse homem está estudando demais. E de vez em quando ele dorme e tem sonhos com o passado. O pesquisador estuda dados concretos. No livro eu procurei uma narrativa ágil e imaginativa, porque você lê e consegue imaginar aquela cena, né? O arqueólogo pensa até dormir, sonha e eu conto estes sonhos na história. Por exemplo, eu menciono alguns colares de dentes no livro, mas como os dentinhos eram furados, ele sonha que um dos personagens usou uma ferramenta feita com um cristal de rocha. Nos sonhos, os meninos da planície, Nia e Aur, são irmãos. Como eles são irmãos? Como ele sabe sobre o parentesco? O pesquisador enviou para o laboratório o DNA e sabe que eles eram parentes. Então fez exames, né? Com esses restos que eles encontrou e descobriu que eles eram irmãos. 2. A entrevista que você acabou de ler e ouvir possui todas as características que está no gênero geralmente que o gênero possui. Marque as características que você encontrou nessa entrevista. Tem manchete ou título? Tem apresentação do entrevistado ou o assunto em questão? Perguntas e respostas? Nessa entrevista tem várias perguntas e várias respostas, não tem? Vamos ver se tem um título. Tem um título aqui em cima, né, que fala crianças pré-históricas. 3. Produção textual, oral e escrita. Na semana 1 deste PET, volume 6, você estudou sobre o e-mail. Você viu que hoje em dia os e-mails digitais de comunicação, as cartas pessoais manuscritas estão sendo substituídas pelos e-mails, mensagens de telefone celular e redes sociais. Você já escreveu ou conhece alguém que escreveu uma carta pessoal manuscrita e enviou pelos correios? Já recebeu cartas manuscritas? Vamos utilizar esse assunto para planejar e executar uma entrevista em família. Vamos lá? É hora de produção de texto. Você vai convidar uma pessoa mais velha de sua família para dar uma entrevista e contar suas experiências em trocas de cartas pelos correios. Pense nas perguntas que fará. Descobrir os motivos e as situações que levaram a pessoa a escrever cartas. Saber para quem essa pessoa costumava escrever e de quem ela recebia cartas. Então, você vai, um exemplo, você vai entrevistar a sua mãe. Então, você vai perguntar, por que, mamãe, que você escrevia as cartas, né? E por que você também, você era acostumada a receber? Saber sobre a emoção de receber e enviar cartas. Você vai registrar as perguntas que irá fazer no espaço abaixo. Letra C. Depois de elaborar as perguntas que serão feitas, você irá fazer as perguntas para a pessoa entrevistada. Se quiser e for possível, você pode pedir autorização ao entrevistado para gravar ou filmar a entrevista. Dica: não se esqueça de respeitar a vez de falar e utilizar o tratamento adequado ao se dirigir ao entrevistado. Você, o senhor, a senhora. Letra D. Durante a entrevista, faça uma pergunta por vez e ouça o entrevistado com atenção sem interrupções. Faça outras perguntas a partir das respostas para incentivar o entrevistado a falar mais sobre o assunto. Fale em tom de voz e ritmo que todos possam ouvir e entender. Peça ao entrevistado que repita alguma informação que você não entendeu ou que tenha curiosidade de saber mais. Peça mais explicação sempre que tiver dúvidas. Use um registro mais formal, pois você estará falando com uma pessoa mais velha e em uma situação na qual o objetivo é obter informações claras e precisas, diferente de uma conversa informal com os amigos. Dica:
Após a entrevista, não deixe de agradecer a disponibilidade do convidado em atender seu convite e de comentar o quanto as informações foram interessantes. Se o entrevistado estiver autorizado e for possível, que tal enviar o vídeo ou áudio da sua entrevista para o seu professor ou professora presencial? Então, essas são as atividades de hoje. Crianças, atirar, postar um pequeno vídeo de como funciona uma entrevista para vocês terem noção, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei aqui à disposição. Um grande beijo, fiquem todos com Deus.